começando mais uma live aqui pela editora Develesca. Olá, hoje nós vamos falar sobre o Open Box, que na verdade é um falso Open Box, porque semana passada na live de lançamento do livro Descubra Londres, Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio, eu abri o livro que era para abrir hoje, então hoje eu vou apresentar o livro. É um open box mais elaborado, um open box mais detalhado. Meu nome é Denis, sou o autor do livro, sou editor e fundador da editora Develesca, e hoje eu quero falar para você sobre esse meu xodó, esse meu primogênito que passou a ser vendido desde o dia 16 de junho agora, sexta-feira passada, em plataformas como Clube de Autores, que é a plataforma pela qual eu lancei o livro, mas também pela Amazon e pela Estante Virtual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como esse livro chegou onde está, e aí fiz questão de marcar algumas coisas aqui para falar sobre o livro que chegou semana passada. Semana passada eu havia comprado um novo livro para abrir, né, na live, e aí semana passada ele chegou na quinta-feira à noite, quinta-feira tarde para noite, e eu me empolguei demais. Então na live de lançamento eu acabei abrindo o pacote, fiz um open box ao vivo também. Se você quiser conferir, tem a live completa aqui no Instagram, é só voltar pro feed da editora Develesca, mas ela também está disponível no YouTube. Então ali tem eu abrindo o livro e vendo como ele chegou, assim, é muito empolgante para quem já escreveu um livro sabe disso. Você abrir o pacote do livro, enfim, é assim, você começa a ter algumas sensações muito gostosas, porque é muito prazeroso você ver todo o seu trabalho, todo o seu empenho, tudo que você fez para pesquisar sobre o lugar, né? No caso desse livro, tudo que você fez para contar a sua experiência em palavras, né? Que você descreve e aí você vai montando, enfim, passa por todos os processos de preparação, edição, diagramação, tudo que importa para transformar o conteúdo em um livro, em algo que possa interessar o leitor. Então, quando a gente abre esse pacote, quem já escreveu um livro vai saber do que eu estou falando. Quando a gente abre esse pacote e vê o livro na sua frente, ou uma caixa cheia de livros, enfim, é uma emoção indescritível, porque é uma sensação única de você ver o seu trabalho todo ali pronto para chegar em outras pessoas. Isso é muito bom mesmo. Hoje aqui na live a gente vai falar então sobre a apresentação do livro em si. Esse aqui é o que eu deixei separado para apresentar alguns trechos, alguns capítulos, enfim. Esse é o primeiro, né, que veio há algumas semanas aqui para casa. Então estou aqui com 2 livros prontos para serem lidos. E a sensação é muito boa. Vamos ver aqui como eu preparei hoje o conteúdo. É importante falar neste momento, nesse estágio que a editora Develesca está dando seus primeiros passos sólidos. Ela de fato está se transformando numa editora, né, de um projeto passando para a editora com o lançamento do seu primeiro livro. Então a editora Develesca é uma idealização que eu tive conforme eu estudava mais sobre o mercado editorial, e aí eu comecei a perceber que eu tinha vontade de não apenas lançar as minhas palavras para o mundo, né, escrever livros que eu, enfim, tem muita coisa para contar sobre diversos assuntos, mas também ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. E isso para mim é muito importante, foi como eu não posso dizer que é um propósito, mas é algo muito próximo disso, porque eu acredito que a gente pode escolher propósitos, não são coisas fixas na vida que a gente tem que seguir, enfim, eu acredito que a gente faz as nossas escolhas. Então eu decidi criar esse propósito de encontrar outras pessoas que também
queiram ter suas vozes escutadas, e eu acredito que essa seja a missão de toda editora, de apresentar novos autores para o mundo, apresentar novas vozes. No meu caso, especificamente sobre a editora Develesca, eu acho importante dizer que eu sou uma das pessoas que demorou muito tempo para acreditar que seria possível publicar um livro. Eu sempre acreditei, enfim, eu acho que, sendo bem aspas aqui, entrando em aspas enormes, mas eu às vezes dá a impressão de que o mundo oferece certas coisas para determinadas pessoas, né? E aí quando você não pertence a esse grupo de pessoas, a gente se sente um pouco excluído. E aí, quando eu comecei a descobrir todo esse processo de publicação, que eu já contei em outros materiais, enfim, outros vídeos, já contei também no podcast da editora Develesca, enfim, você encontra todos as razões pelas quais a editora Develesca existe, você encontra no YouTube, no Instagram, no Spotify, tudo da editora Develesca, tá tudo lá distribuído. Vou trazer mais conteúdo sobre isso, mas eu acredito que nesses primeiros meses tenha sido muito importante eu pavimentar toda a significância da editora Develesca e trazer isso à tona por meio do conteúdo que eu criei, postando vídeos, áudios e textos, enfim, sobre a criação da editora. Então, eu acho muito importante dizer isso porque isso está dentro dos primeiros passos da editora, mas também é importante que você saiba que a editora existe porque, como eu estava falando, eu era uma dessas pessoas que se sentia excluída. E eu nunca entendi por quê. Até eu descobri algo chamado autopublicação e eu descobri que nós podemos publicar nossos próprios livros seguindo as mesmas regras de uma editora, mas de forma independente. E qual é a diferença? A diferença é no impacto que isso tem, porque quando a gente faz parte de uma editora de preferência grande, mas uma editora muito bem formada, que pode ser uma editora independente também, a distribuição e o alcance e o que está por trás do lançamento e todos os afazeres que estão por trás disso são diferentes de quando você publica de forma independente, porque geralmente quando você publica de forma independente é porque você não pode pagar por uma editora, ou seja, você não tem recursos financeiros para alcançar mais pessoas com marketing, mais pessoas com divulgação. Mas, sendo um profissional de marketing há 10 anos, eu preciso acreditar que existem meios que não sejam necessariamente caros, que nós podemos usar como ferramentas para alcançar nosso público. Então eu preciso entender o nosso público, eu preciso fazer todo o estudo relacionado ao marketing, como eu tenho feito desde o ano passado, principalmente nos últimos meses, por conta do lançamento da editora Develesca, e aí então tornar essa proposta da editora real. Dar voz às pessoas que ainda não foram escutadas. Ou seja, encontrar pessoas que, assim como eu, se sintam de alguma forma excluídas por todas as razões possíveis e alcançar o público dessas pessoas. Esse é o propósito da editora Develesca. Quando eu escrevi a segunda edição, quando eu construí a segunda edição do Descubra Londres, eu pensei em melhorar algo que eu já havia feito, porque eu tinha um propósito desde o início com o Descubra Londres de apresentar uma forma de planejamento para as pessoas, uma forma de conteúdo que apresentasse a possibilidade de um intercâmbio não como algo caríssimo ou como algo inalcançável, como algo digno de um sonho hollywoodiano. Não, nada disso. Na verdade, eu acredito, eu acredito por conta da experiência que eu tive e da experiência que observei de outras pessoas, próximas ou não, que fazer um intercâmbio é possível sim, desde que você tenha planejamento, desde que você tenha preparo. Porque afinal eu acredito que um intercâmbio é um momento muito grande da vida e que precisa ser aproveitado da melhor forma. Essa é a razão pela qual eu decidi escrever um livro sobre intercâmbio em Londres, como a primeira parte de uma trilogia já planejada sobre intercâmbio, com base no intercâmbio que eu fiz em 2016. Eu levei 3 anos para fazer o intercâmbio, eu fiquei 40 dias fora e demorei 3 anos para conseguir tirar isso do papel. Então, assim,
juntei recursos de todas as formas possíveis e imagináveis, tive todas as ajudas que precisei e isso foi um diferencial muito grande, mas mesmo quem não tem ajuda consegue sim se planejar para fazer o intercâmbio. A gente tem que parar com aquela questão de ser tudo imediato, a gente tem que parar de que, nossa, eu vou fazer intercâmbio daqui no máximo um ano, mas se a gente não tem nenhum preparo financeiro para isso, por quê? Então vamos começar o passo a passo, e é por isso que eu acreditei que sim, é possível fazer intercâmbio mesmo quando a gente não pode pagar à vista o intercâmbio, entendeu? Mesmo, ou, enfim, todas as situações financeiras possíveis. Eu não tinha, mas toda a história por trás disso já contém em outros conteúdos, como eu falei, no Instagram, no YouTube, no Spotify da editora Develesca, então você encontra todos os princípios que me levaram a fazer o intercâmbio. Você também encontra todos os princípios que me levaram a escrever um livro sobre isso. E aí vem a segunda edição do Descubra Londres como... Deixa eu tomar uma água. Vem a segunda edição do Descubra Londres como um estudo de tudo que eu queria que a pessoa sentisse ao ler um livro sobre intercâmbio em Londres. Então, eu melhorei a experiência visual, a experiência tátil, sim, por que não? Pensei desde qual a gramatura da folha, pensei se eu manteria no tamanho pocket ou se eu aumentaria para um tamanho convencional, enfim. Trouxe outras dinâmicas de leitura por conta das fotos. Eu apresento fotos, né, no livro e algumas legendas, ó, de coisas que eu vivi. Aqui é do Madame Tussauds, tá vendo? Essa parte do Madame Tussauds aqui, ó, as pessoas acham que é apenas turístico, é bem pesado, tem uma parte lá bem pesada. Enfim, essa é a Madame Tussauds, né, o boneco dela de cera. Aqui é Camden Town. E eu apresento cada passo que eu dei. Em toda a parte escrita, né, toda a parte que eu apresento os 7 dias em Londres em si, eu apresento em fotos também no livro. E aí a gente vem a primeira parte da leitura que eu quero fazer. Eu não vou ler capítulos inteiros, mas eu quero ler alguns pedaços, alguns trechos para que você entenda como foi a escrita do livro, né? Como foi o processo de escrita, e aí eu vou comentar alguma coisa sobre isso, mas também como é ler um livro sobre intercâmbio em Londres, afinal esse é o propósito daqui, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso falar é que é mais difícil do que parece. Vou ler só um pedacinho aqui. É claro que acreditar em meus sonhos não me proporcionaria dinheiro para pagar pelo restante da viagem. Após finalizar a faculdade, voltei a procurar emprego e encontrei, em uma pequena revista localizada no Tatuapé, em São Paulo, a esperança de ter meu sonho de intercâmbio realizado. Esta é uma experiência que merece ser rememorada em outro livro, então não vou te incomodar com os tropeços da vida. Foram experiências profissionais difíceis, mas válidas para meu aprendizado. 2013 veio e passou como um furacão, com realizações e penas aprendidas. 2014 também foi outro grande ano de aprendizado, com conquistas e derrotas. Você deve imaginar ao que me refiro. O sonho de intercâmbio chegou tão perto e, nos 2 anos seguintes, escapou de minhas mãos. Fugiu como um verdadeiro sonho inalcançável faria. A gente sonha que merece, a gente quer acreditar que tudo pode mudar, que a realidade maravilhosa que almejamos pode entrar em nossa vida, mas, do nada, da noite para o dia, a vida pode nos dizer o contrário, e essa é a grande prova do quanto podemos ser fortes. Se passarmos por esses desafios, essas derrotas e descrenças de que nossas vidas podem ser melhores, eis que surge uma luz no fim do túnel. Olha que legal isso, faz tempo que eu não leio essa parte.
Assim, eu demorei, como eu falei, 3 anos para fazer intercâmbio justamente porque quando tudo parecia que seria possível, quando ganhei de presente aquele um mês, que naquela época era um outro valor, lá em 2013, quando eu ganhei de presente aquilo da minha avó, né, esse um mês de intercâmbio em Dublin, tudo foi desmoronando aos poucos, e aí eu precisei remanejar completamente tudo na vida, enfim. E eu coloco isso aqui justamente por isso, porque do momento em que eu ganhei aquele curso, aquela parte do intercâmbio, né, que seria o curso e acomodação, que é o pacote, e eu precisaria procurar, precisaria trabalhar, enfim, para conseguir os valores relacionados às passagens, a gastar o dinheiro lá, aos passeios, enfim, tudo deu errado, né? Tudo deu errado. E aí eu só fui fazer intercâmbio 3 anos depois, em 2016. Porém, nem tudo são cruzes na nossa vida, e aí eu separei aqui um outro pedaço, intercâmbio em 10 passos. Eu não vou ler todos os passos, obviamente, né, que é um capítulo inteiro, mas o começo fala assim: o sonho é grande, eu sei. Realizar intercâmbio é um passo considerável em nossas vidas, o que causa aquele estranhamento em relação à quebra de rotina que teremos que fazer. Pois, como seres acomodados que somos, é difícil sair da zona de conforto e, como prova disso, o intercâmbio pode ser um passo muito mais difícil para muita gente. Mas a decisão já está tomada, não é mesmo? Se chegou até aqui é porque seu interesse passou da mera especulação, o que significa que a vontade de mudar algo em sua vida tem feito com que você se mexa, saia da posição confortável, da rotina e procure por algo que agregasse valor à sua vida. E aí a gente vem, os 10 passos eu vou ler rapidamente cada um, é o planejamento, aí o segundo passo é um questionamento que você precisa ter em relação a onde você vai, e eu já falei isso também algumas vezes. Prepare seus familiares e amigos, principalmente se você pensa em fazer um intercâmbio de longa duração, né, que são alguns meses distantes da sua família. Organize seu bolso, tenha os documentos em dia, cuide das passagens, do seguro, prepare as malas, e aí vem a pesquisa sobre guias, mapas e todas as coisas que você precisa saber antes de embarcar, e aí o pé na estrada ou no avião, certo? Eu acho importante trazer isso aqui porque, como eu falei, esse livro ele não é só um guia e ele também não é só um relato de viagem, ele é uma composição das duas coisas, porque eu quis trazer do início ao fim como é a experiência do intercâmbio, mas também o que você precisa fazer para se organizar para fazer esse intercâmbio, para tornar esse intercâmbio realidade. Isso é muito importante falar porque os relatos de viagem estão por todo o livro, certo? Mas ao mesmo tempo eu trago coisas mais práticas. Então eu explico como organizar a mala, ou como eu organizei a mala e a minha lógica por trás dessa organização. Eu explico a importância do seguro viagem, explico como pesquisar sobre passagens aéreas, enfim, coisas práticas para tornar qualquer viagem possível, mas também dando a minha experiência, que é o objetivo de tudo isso. E aí outro capítulo que eu separei é a primeira impressão. A primeira impressão, aconteceram algumas coisas antes de eu conseguir passar pela imigração, e é um capítulo um tanto quanto engraçado, mas eu vou ler só um pedacinho dele aqui. É assim: ao pousar em Londres, desembarquei com aquele gigantesco frio na barriga de quem faz alguma coisa extraordinária pela primeira vez. Ao sentir o gélido vento que insistia em penetrar na ponte telescópica, a ansiedade se intensificou. Como havia aguardado grande parte das pessoas desembarcar, utilizando a tática de seguir os outros quando não se faz ideia do que tem de fazer a seguir, percebi que os corredores pelos quais andávamos culminavam na área em que passaríamos pela imigração. É claro que havia pesquisado e encontrado diversas histórias sobre os problemas que podemos ter na imigração de outros países.
sobretudo pelos boatos que abrangiam o histórico dos brasileiros. Fama de malandro, folgado, que dá um jeitinho para tudo e que contorna as regras. Por isso, sabia que a minha tensão estava prestes a terminar e a minha expectativa de curtir o intercâmbio poderia acabar ali. Entrei em uma fila, a da esquerda, que estava bem grande, por sinal. Após alguns minutos caminhando lentamente, conforme as pessoas iam sendo atendidas, percebi que havia no saguão ao qual adentrei depois de um tempo uma outra fila, um pouco menor. Mas o que percebi a seguir me fez amolecer as pernas. Todos à minha volta estavam com passaporte vermelho nas mãos. Pois é, sim, eu peguei a fila errada. E o problema não foi ter pego a fila errada, o problema foi ter ido para a fila certa sem ter recebido o formulário para preencher, ter chegado no guichê, levado uma comida de rabo do cara que estava atendendo extremamente mal-humorado, ter precisado sair dali, voltado, falar com o funcionário, preencher, pegar a fila de novo, e assim, todo mundo já estava indo embora, e a mala, né, sei lá. E aí chegar novamente no guichê, ser atendido por outra pessoa, dessa vez um pouco mais educada, mas ainda assim muito rígida, e que entendeu a minha situação, porque eu estava 40 horas entre Brasil e Londres, várias coisas aconteceram no caminho, e aí assim, eu estava 40 horas sem tomar banho, sem dormir direito, e indo para lá e para cá tentando entender o que eu deveria fazer, e a pessoa entendeu, porque eu falei que eu queria tomar banho, e assim, é aquele momento de desespero que a gente fala muitas vezes o que não deveria, mas eu lembro que essa pessoa, ela esboçou um sorriso, mas ela ficou assim ainda dura, e aí ela falou, bem-vindo a Londres e tal. Então, até eu chegar em Londres aconteceram algumas coisas, foi engraçado o que aconteceu, mas não é o tipo de experiência que eu pretendo repetir, né? E o próximo detalhe que eu quero ler para vocês, eu coloquei em cima aqui o meu post-it de marcar, mas é descobertas. Sim, a gente descobre muita coisa quando faz uma viagem internacional pela primeira vez. Quando tudo estava prestes a acontecer, ainda em solo tupiniquim, um pouco antes da virada de ano e já com diversos itens de meu intercâmbio planejados e executados, perdi meu celular. Cuidadoso do jeito que às vezes penso que sou, me distraí em uma das incursões até a casa dos pais de minha esposa, que na época era minha namorada, por meio de transporte público e cheguei sem o aparelho em meu destino. Triste um tanto quanto revoltado, decidi, em poucos instantes, que não compraria outro antes do intercâmbio. Por mais que tenha parecido teimosia naquela época, sei que foi uma decisão arriscada, mas não queria gastar mais nenhum centavo com algo que desviasse qualquer valor de meu sonho, já tão próximo e ainda assim repleto de percalços. Hoje vejo que o risco se mostrou uma decisão acertada, pois, após a perda do celular, ganhei 2 pontos fundamentais para aproveitar Londres ao máximo. E aí o primeiro ponto foi a ausência de um aparelho, e o segundo foi que eu até escrevi aqui, ó, com a ausência de um celular, não tinha nenhum meio de comunicação ou acesso à internet em minhas mãos, além do notebook que deixava no hostel, e só utilizava à noite. Então, assim, sem o celular na mão, e já em 2016 o celular já era uma distração enorme, eu conseguia me concentrar no que eu precisava fazer, que era aproveitar meu momento naquela cidade. E eu demorei um pouco para perceber, né? Claro que durante eu nem lembrei de celular, nem queria saber de nada de celular, mas depois de um tempo, quando eu já estava aqui no Brasil, eu comecei a perceber que olha como as coisas acontecem na vida, né? Sem o celular eu aproveitei muito mais a viagem do que se eu tivesse carregado o celular. Na época eu consegui uma câmera fotográfica digital emprestada, então eu tirei muitas fotos, filmei muita coisa com essa câmera, acabei com a memória da câmera, mas eu colocava no notebook quando isso acontecia. Levei um notebook que foi um grande guerreiro durante a viagem, porque ficava andando comigo. Em Londres eu deixava ele no hostel, olha que loucura isso, deixava ele no quarto. Não é recomendável fazer isso, mas enfim, naquela época eu não lembro se eu não pesquisei ou se eu não podia pagar para um armário, enfim, eu não sabia nem se tinha, eu acho, no hostel.
E aí eu acho que eu só fui descobrir isso no penúltimo dia, porque aí no último dia, que eu já tinha um voo marcado no final da tarde, que eu ia para Dublin, eu quis aproveitar o dia, porque eu queria conhecer Notting Hill, e era um sábado, e aí aos sábados Notting Hill tem uma feira enorme, enorme mesmo, naquela rua famosa lá do filme, mas a feira é muito grande, tem muita coisa e eu queria aproveitar essa feira, então eu deixei a mala, fiz tudo certinho, arrumei tudo, deixei nesse guardador lá do hostel. Eu acho que eu paguei algum valor e aí eu fui até Notting Hill, aproveitei pra caramba, fui até o final da rua lá onde tem a linha do trem, então fui muito depois de onde a feira acaba. Quando eu voltei pro hostel correndo, porque eu tinha um voo marcado, né? Então eu voltei pro hostel correndo, peguei a mala, peguei a metrô e fui pro aeroporto. Então eu quis fazer tudo isso para aproveitar mais. Mas no dia a dia eu deixava o notebook embaixo da cama, dentro da mala. Próximo que eu quero trazer aqui é esse aqui, 7 passeios imperdíveis. Eu começo falando assim. Desde meus 12 anos, meu sonho de conhecer Londres ganhou forma e, com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais forte. Aquela cidade, porém, parecia algo distante, que eu não alcançaria jamais, mas a oportunidade chegou e a minha semana em Londres foi muito acima do que esperava. Não pelas expectativas, que já estavam a mil, mas porque a cidade se mostrou ainda melhor do que pensei por tanto tempo. Foram 15 anos entre a primeira vontade e a realização do sonho, mas ele se realizou. Agora, se você quer conhecer a cidade cinzenta, te apresento o que foi uma decisão muito difícil: as 7 melhores atrações de Londres. E aí eu falo sobre o Big Ben, o Palácio de Westminster, falo sobre qual é a estação de metrô mais próxima, falo sobre a London Tower e a Tower Bridge, né? Não é a London Bridge, como eu já expliquei. Falo também sobre a estação de metrô, acho que todos eles eu coloquei a estação de metrô mais próxima. Falo do Museu de História Natural, Madame Tussauds, que foi uma surpresa, foi bem interessante, porque além de divertido, que a gente conhece todos aqueles bonecos de cera de filme, enfim, da cultura pop em geral, de esporte, né, da música, da literatura, a gente também conhece a parte dos assassinos ingleses, os assassinos famosos, então é uma parte bem pesada, tanto que criança não pode entrar, e eles recomendam muito que se você tiver algum tipo enfim, de gatilho que possa ser disparado quando você vê alguma coisa muito violenta, por exemplo, não entre, é uma sessão fechada. Tem uma parte que parece uma montanha encantada, que você entra numa espécie de montanha-russa devagarzinho assim, vai conhecendo a história da Inglaterra. Tem a parte da Marvel, isso em 2016 tinha a parte da Marvel, não sei como está hoje, mas a parte da Marvel era bem interessante, porque naquela época ainda se falava da união dos universos, e aí nessa parte da Marvel é um cinema 4D com um curta, se eu não me engano é um curta-metragem, não é um média, que apresenta vários personagens numa historinha, só que assim, misturava o que a gente via no cinema já dos Vingadores com os X-Men, misturava tudo, e era bem legal ver isso. É bem divertido, né? Bem legal para as crianças, inclusive, mas quem é adulto também se diverte. A London Eye é bem legal, ela é bem devagar, ela é bem lenta e a gente tem tempo de conhecer a cidade inteira. Eu fiz questão de ir, por pouco quase não deu certo, na verdade. Deu certo, mas assim, passou um pouquinho do que eu queria, que era planejar para que eu estivesse dentro da London Eye no final de tarde, porque eu queria ver o pôr do sol lá de cima. Eu entrei nela, estava o pôr do sol, mas quando ela chegou lá em cima já estava a noite, então ela demora um pouquinho para subir, para dar a volta. Camden Town, que é uma região maravilhosa de Londres. Notting Hill foi bem legal, recomendo ir aos sábados, que tem essa feira maravilhosa. E aí eu trouxe um extra aqui, que são os parques londrinos, né? Tem um capítulo especificamente falando de 5 parques que eu gostei bastante. E por falar em 5, as listas começam. 5 regras de ouro para quem quer conhecer Londres. E aqui eu falo assim: Londres era um sonho antigo que tinha
como o tempo tem dessas coisas de trazer oportunidades que não esperamos e de nos apresentar a verdadeira fila da vida, foi somente aos 26 anos de idade que consegui conquistar e chegar lá. Passei uma semana na cidade, um hostel em Russell Square, e se você está pensando em colocar os pés naquela cidade maravilhosa, te dou algumas dicas mais dinâmicas aqui. E aí eu falo sobre a bagagem, falo sobre onde ficar e como escolher, falo sobre onde comprar roupas, isso é bem legal. Logo que eu pisei em Londres, eu comprei uma blusa, porque a roupa que eu estava não foi suficiente por conta não só do frio, mas porque estava chovendo para variar, né? Londres chove o tempo inteiro. E aí eu entrei numa loja, fui para a parte de baixo que eu entendi que era um saldão, e era um saldão mesmo. Achei lá uma blusa que me servisse, comprei, já saí vestindo na rua porque ela era impermeável. E isso me ajudou bastante. Coloquei por cima da jaqueta de couro que eu tava, e a jaqueta de couro não estava dando conta do frio. Onde comprar lembrancinhas, onde comer, como aproveitar os pontos turísticos, como aproveitar o metrô. Isso faz conhecer bem melhor a cidade se conseguir aproveitar o metrô. Alguns pequenos detalhes de Londres, os esconderijos londrinos, como economizar, as melhores fotos, treino em inglês, os museus são de graça, se perca de vez em quando, os eventos gratuitos, enfim. E aí eu coloquei também aqui o transporte em 5 passos. Eu acho muito importante, como eu acabei de falar, né? Aproveitar a cidade pelo meio de transporte público é muito importante, porque tem transporte para tudo que é canto. Eu quis aproveitar de todas as formas que eu consegui. Aqui nesse capítulo eu falo um pouco sobre isso, porque eu queria aproveitar como era andar de metrô, obviamente, né? Porque o metrô de lá, assim, tem todos os cantos, tem uma estação. Você consegue, se você olhar bem o mapa, se você estudar bem o mapa e conseguir fazer as baldeações que você precisa, porque também é muito fácil se perder, mas confesso que não é tão difícil, você consegue ir para onde você quiser da cidade. Mas se você quiser andar de ônibus, e eu fiz questão de andar de ônibus, porque eu queria aproveitar aqueles ônibus de 2 andares, você também consegue ir. É claro que, né, você vai fazendo um tour, então não tenha pressa, né? Andar de ônibus, quem anda de ônibus sabe que não adianta ter pressa. Eu começo o capítulo falando assim: quem vai a Londres pode se assustar um pouco com a complexidade de seus meios de transporte, assim como seu alcance e, principalmente, em como não se perder em meio a tantas linhas de trem, metrô e, é claro, os black cabs, a balsa, o teleférico, enfim. A quantidade é enorme. E as combinações que você pode fazer são ainda mais. Por isso, veja aqui um apanhado rápido e prático sobre o transporte londrino e como ele pode te ajudar a alcançar seus objetivos de viagem. E aí eu falo sobre o ônibus, eu falo o ônibus mais pontual que você já viu, sim, eles levam bem a sério essa questão do horário. O catamarã, né, que eu chamei de catamarã, aquele transporte aquático, né? Ele atravessa o Tamisa, né? Ele fica fazendo o Tamisa e você consegue andar com ele. É muito interessante, porque você compra o Oyster Card, que é um bilhete de transporte. Quem é de São Paulo é como um bilhete único, mas é um bilhete de transporte que você carrega. E aí quando você compra, e eu comprei aqui no Brasil ainda esse Oyster Card. Quando você compra, você carrega e aí você consegue carregar toda hora. Eu carregava quase todo dia, praticamente, porque eu usava muito transporte. E assim, você vai no metrô e você vai colocando as moedas. Uma das coisas que você mais ganha na viagem são moedas, porque as pessoas te dão troco de tudo e elas te dão um troco perfeito, né? O troco que tem que ser de tudo, eles não ficam arredondando valores. Então você fica juntando um monte de moeda. Elas são perfeitas para você, se você não quer carregar, para você carregar na mala, né, ou na mão, enfim, no bolso, você carregar o seu Oyster Card e aí no metrô você encontra lá, você coloca na maquininha, você vai colocando várias moedas e vai carregando, enfim. E eu só carreguei com moedas durante 7 dias, pra você ter noção, eu não usei uma nota de tanto troco que eu ganhava. De tudo, né? Porque eu usei dinheiro para tudo, eu não usei cartão em nada. Então eu tinha muito troco. E muito troco em moeda. Moedas pequenininhas, mas moedas grandes também. E aí, é interessante porque nesse transporte aquático, você quebra a cidade. Então,
É assim, obviamente, se você andar de metrô é mais rápido, né? Mas se você quer aproveitar a vista, se você quer aproveitar a cidade sem pressa, eu recomendo demais, porque você pega de um ponto e vai a outro ponto da cidade. Então eu peguei, se eu não me engano, eu peguei lá perto da Torre de Londres, só que foi do outro lado do rio, né, do lado de lá. E aí eu peguei e desci no perto do Big Ben. Meu, a vista é maravilhosa. Eu peguei no final de tarde também, a vista foi muito bonita. Ele vai devagar, lá dentro você consegue comprar coisas também se você quiser comer, beber, enfim. Parece. É um transporte aquático, né? Então ele é bem estruturado, ele é simples, mas tem coisas ali para você comer se você quiser. Tem gente atendendo também. Tem os funcionários que ficam andando por ele. Não é tão grande, mas não é apertado. É bem tranquilo de sentar, na verdade. É bem usado, porque eu via pessoas fazendo ali como rotina mesmo, de atravessar de um ponto a outro. Não era só algo turístico, era algo que as pessoas dali da cidade faziam também. E assim, você vai de um ponto. É muito simples. Você chega, passa o seu bilhete na maquininha, entra. Na hora de sair, né? Porque Londres tem isso, você passa o bilhete na entrada e na saída do transporte. E aí, de acordo com a zona da cidade, né, e que se traduz em distância, você paga um valor. E ali no transporte é a mesma coisa. Na hora de sair, você passa de novo seu cartão e pronto. Aí eu falo algumas coisas. Tem o teleférico de Londres, que aí basicamente é um item turístico. Tem o Tube, né, que é o metrô, eles chamam de Tube. E aí eu peguei o Black Cab também um dia. Foi o dia que eu fui pro making of do Harry Potter e eu acordei, não lembro se eu acordei atrasado ou se eu inventei. Eu acho que eu não acordei atrasado, mas eu inventei de ir andando do hostel até onde era? Era uma estação de ônibus ali perto da Victoria Station. E era uma caminhada, eram uns 4 quilômetros. Só que eu andava todo dia pra caramba. E aí eu inventei de fazer isso e eu fui a pé. E aí eu fui a pé, como eu falei, né? Sem mapa, sem celular na mão. Eu fui a pé e aí fazendo isso, eu percebi que eu estava me atrasando. E fui batendo desespero, porque eu tinha horário para sair. O ônibus que ia pro making off do Harry Potter tinha horário para sair. Então eu fiquei desesperado, não ia dar tempo de fazer nada. Naquela época não tinha Uber, nem lembro como funcionava essa questão de aplicativo, né? Mas eu vi um Black Cab, fiz sinal, entrei, era um senhor um tanto quanto sério, mas muito educado. E assim, eu acho que eu rodei uns 2 quilômetros e deu 16 libras. Então é um transporte um pouquinho caro, mas foi legal andar de Black Cab, ter a experiência de andar de Black Cab. E estamos aqui, ó, faltam só mais 3 capítulos que eu quero ler, algumas partes, né? Aqui são sobre os detalhes de Londres. E eu acho importante falar disso porque aí eu fiz questão de trazer para cá algumas coisas sobre os relatos de viagem, sobre dicas em si, né? Dicas mais práticas, mais objetivas. Aqui eu começo assim. Londres é, de fato, uma daquelas cidades encantadoras. Permaneci perambulando por ali por uma semana e posso dizer, me apaixonei completamente por aquela cidade que superou as expectativas altíssimas que eu já tinha. Se você curte a cidade, é apaixonado como eu ou pretende conhecê-la, agora compartilho contigo os detalhes que me chamaram a atenção por lá. Talvez seja uma longa lista, mas todo amante de Londres precisa conhecê-la, pois, além de todos os lugares turísticos que você invariavelmente vai visitar, conhecer os detalhes deste e de outros destinos é essencial para uma das melhores sensações de viajar, criar memórias. E aí eu falo da sinalização, os contrastes da era vitoriana, né, da Rainha Vitória. Na época que eu fui, a Elizabeth ainda estava viva, claro. As pequenas homenagens que tem pela cidade, desde tem um busto da Agatha Christie, mas também tem vários soldados, enfim, em relação às guerras. A iluminação da cidade, pelo menos eu ainda destaco aqui, né? Pelo menos entre as zonas 1 e 3, a iluminação é maravilhosa. As calçadas de Londres, eu sempre falo isso, as calçadas de Londres me encantaram, porque elas são todas iguais. E aí eu repito, pelo menos na zona central ou nos arredores por onde eu andei.
são todas iguais, todas padrão, todas retas, todas baixas em relação à rua, todas com acessibilidade desde que tenha algum tipo de deficiência física, até mesmo a quem tem algum tipo de deficiência visual, porque as pessoas conseguem andar pelas calçadas sem ficar tropeçando em buracos, em irregularidades, em raízes, né, em árvores que cresceram demais e aí fizeram questão de continuar construindo em volta dessas árvores. Então, tudo isso é ótimo porque eu pensei muito na acessibilidade. E é engraçado como isso faz você se sentir mais à vontade enquanto você está andando, porque imagina, eu consigo andar, eu consigo desviar de obstáculos, eu consigo pular um buraco, e quem não consegue? E aí, quem mora em São Paulo sabe muito bem do que eu estou falando, né? E quem mora em São Paulo e nos arredores de São Paulo também. Eu falei sobre as margens do Tamisa, de andar nos arredores do Tamisa e nas margens principalmente, uma coisa maravilhosa. Da quantidade de bicicletas, da quantidade de bancos por todos os lugares, da quantidade de artistas de rua e como eles são respeitados, das pontes, né? E é muito importante porque as pontes são necessárias para que você vá de um ponto a outro, da quantidade de árvores que tem na cidade, das filmagens, né, que acontecem o tempo inteiro. Quando eu fui na National Gallery, na Trafalgar Square, tava tendo a filmagem do primeiro filme da Mulher Maravilha. Então foi muito legal ver isso acontecendo, né? Um blockbuster sendo filmado ali na sua frente. Da educação das pessoas, as pessoas são muito frias, mas ao mesmo tempo são muito corteses, porque é engraçado como as pessoas em Londres parecem todas ensaiadas e você meio que entra nesse transe. Você não esbarra em ninguém. E quando esbarra, todo mundo fala sorry, sorry, sorry. É sempre assim, mas todo mundo anda um contra o outro, enfim, num transporte na rua lotado, no metrô, e todo mundo desvia. Parece que tem uma espécie de dança, assim, todo mundo desvia um do outro. Isso é muito curioso. Os símbolos que a gente vê na cidade são muito interessantes, como eu vi muita coisa da Rainha Elizabeth, né, em si, mas dos reinados, e do Egito. Muito interessante, eu não fazia a menor ideia que eu ia ver coisas do Egito. Dos guardas, da simetria, da pressa, da Harrods, da British Library e a exposição de Alice no País das Maravilhas. Olha que conveniente para mim, né, que tem uma filha chamada Alice, ter visto essa exposição com o livro original da Alice no País das Maravilhas ali na minha frente, da descoberta de onde fica a Scotland Yard, do The Playhouse, que é um teatro onde assisti a peça The End of Longing, que foi escrita e protagonizada pelo Matthew Perry. Foi uma coisa que eu fiz de última hora, consegui ingresso lá em cima, mas eu consegui assistir uma peça com o Matthew Perry. Para quem não sabe, Matthew Perry é o Chandler de Friends. Foi muito legal ter essa experiência e fiquei na coxia também. Eu descrevo aqui como foi a experiência e vi ele na minha frente, filmei a cara dele. Do tanto de referências diretas e indiretas a Sherlock Holmes também, tem bastante coisa. E aí eu vou contando muita coisa no livro. Aqui tem um capítulo especificamente sobre como foi a experiência de ir nas Stonehenge. Foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, porque foi a concretização de ver ali na minha cara algo que eu sempre li sobre desde criança, e aí não veio com Harry Potter, veio muito antes das enciclopédias que eu lia, dos documentários que eu assistia na TV Cultura, né, sobre as grandes maravilhas do mundo. E aí eu vejo ali na minha frente e a concepção de ter chegado tão longe, e não é um tão longe literalmente. Eu estava ali no meio do nada, algumas horas de Londres, porque Stonehenge não fica muito perto da cidade, mas também não fica tão longe, mas estar ali e perceber isso, sabe? Essa sensação foi muito louca, e olha que eu posso dizer que foi praticamente mística. Eu começo o capítulo, eu não posso deixar passar esse. Eu começo o capítulo falando como pedras de mais de 5 metros e algumas toneladas foram colocadas em uma época em que a humanidade ainda não havia desenvolvido ferramentas para tal. Ou seria o contrário.
Como se organizar em uma região cujas terras não são tão firmes? E qual é o sentido da organização de tais pedras? Seria um relógio? Mais do que as profundas perguntas acima, a possibilidade de conhecê-las me deixou extasiado, pois sairia por algumas horas de Londres e, em meio ao nada, em um país completamente estranho, com um idioma que não dominava, teria a oportunidade de relaxar de vez e aproveitar o passeio ou me estressar como nunca. É claro que na prática relaxei e curti ao máximo. E aí vem o último capítulo que eu quero destacar. E aí quem é fã sabe o quão especial é isso, que é o Making of Harry Potter. Sou suspeito para falar de Harry Potter, pois um dos passeios em minha estadia em Londres que estava mais tenso para fazer era o Making of Harry Potter. Um dia nos estúdios onde os filmes foram gravados e onde os objetos e cenários foram mantidos como um museu para delírio dos fãs da saga de J.K. Rowling. Aliás, é justamente nos estúdios J e K na Warner Bros. Da Inglaterra, nos quais também estão disponibilizados os itens, cenários e delírios para os fãs. Como comprei o passeio ainda em solo brasileiro, já estava com o ingresso em mãos quando cheguei à Victoria Coach Station, na área central de Londres, às pressas por ter inventado ir caminhando do hostel, como eu falei, e quase perder a hora. Mas foi uma ótima oportunidade para pegar um Black Cab. E aí eu falo assim, eu dou detalhe por detalhe do passeio, eu falo desde chegando aos estúdios da Warner, a apresentação do passeio mágico, o salão principal de Hogwarts, a primeira visão, salão comunal da Grifinória, o escritório de Dumbledore, a confissão de um fã, o Expresso Hogwarts, a magia e a técnica dos filmes, o grande finale. Enfim, eu dou muitos detalhes aí. O próximo capítulo é para quem não pode ir no Making of Harry Potter, mas pode andar por Londres. Aqui estão 7 lugares para os fãs de Harry Potter. E aí eu encerro esta live. Eu encerro convidando quem quiser descobrir mais, quem quiser descobrir Londres comigo, a adquirir seu exemplar. Ele está à venda no Clube de Autores, também está à venda na Amazon e na estante virtual. É só você entrar no link do Instagram da Editora Develesca, é só você entrar no Google e digitar Editora Develesca, digitar Descubra Londres, Editora Develesca, ou digitar Descubra Londres e, eu vou ser bem sincero, copiar e colar meu nome, Denis Le Sénéchal Climiot, que não tem problema. Se você colocar Editora Develesca no Google, você vai achar. Mas se quiser, entra no Instagram da editora, clica no link da bio, lá tem todos os links de todos os lugares que estão, nos quais o livro está à venda. Lá também tem a página oficial do livro que eu construí explicando um pouquinho mais sobre o livro, e aí dentro dessa página você pode clicar nos diferentes lugares nos quais o livro está à venda. Então assim, tem muito lugar, tem muitas formas de você encontrar o Descubra Londres, e você pode conseguir o seu exemplar simplesmente encomendando e ele vai chegar na sua casa. Se preferir também pode entrar no Clube de Autores, conhecer a página da Editora Develesca no Clube de Autores. Eu conto um pouco sobre a história da Editora Develesca lá e aí adquirir seu exemplar. Te agradeço demais pela companhia até aqui e até a próxima live.